Olá pessoal, o vídeo de hoje é a respeito do AR11, um fundo imobiliário de papel que vem se recuperando aí no quesito de dividendos. O mês anterior ele tinha pago bem abaixo da média dele, né? E esse mês agora ele teve uma recuperação, a gente vai entender um pouco mais sobre esse dividendo. Vamos ver ali a DRE, vamos ver todo o detalhamento do relatório, traçar algumas expectativas de dividendos para os próximos meses, ver como é que estão suas exposições, suas atualizações e seus indexadores, tá? De antemão aí peço a vocês que se inscrevam, tá? Se inscreve aí no canal, dá essa fortalecida aí pra gente, deixa o like no vídeo. Já vamos começar aqui, onde ele anuncia que está com 85,65% do patrimônio alocado em CRIs, 6,27% alocado em fundos imobiliários, um total de 91,92% em créditos imobiliários, né, somando os dois números, tá? Distribuição no montante de 11 centavos, que foi esse último anunciado, último distribuído, tá? A gente pegar aqui o histórico dele, inclusive a cotação nesse momento aí tá de R$ 8,12, então tem uma pequena queda aí já hoje. PVP aí já indica um baita desconto, 9% de desconto, número de cotistas acima dos 23 mil cotistas. E aqui vamos na questão de dividendos, onde a gente vê aqui a média de dividendos dele, né? A gente pegar aqui, pelo menos aqui nos últimos 12 meses, o menor aí foi esse de 7 centavos, tá? Ele vai ter aqui pagamentos bem anteriores, porém aqui lá no início, né? Desde então aí, ele teve até um split de cotas, como a gente vai ver mais à frente, ele era um fundo base 100, teve uma reorganização e aí passou a ser base 10, como veremos mais adiante, né? Continuando, o fundo detém aí reservas acruadas de 5 centavos por cota, né? Lembrando que esse valor está acruado na reserva ali que ele tem prontamente para ser distribuído, tá? Isso aí ele vai fazendo destravamentos, ok? E é um fundo base 10, né? Ou seja, 5 centavos se fosse um fundo base 100, seria 50 centavos aí de reservas. Presente ano, agora 2023, não teve nenhum problema, né? Destaque aí, lembrando aí, ele teve problema aí no ano anterior, referente ao CRI Patinga, inclusive ele cita que está em processo aí de execução judicial, penhora dos bens, em busca desse valor investido nessa operação, né? Teve o cancelamento, teve o vencimento antecipado dessa operação. Que ele fala novamente a respeito das reservas acruadas, patrimônio líquido aí um pouco abaixo aí de 120 milhões de reais, tá? É um fundo relativamente pequeno, né? A gente comparar com outros fundos aí. Mas enfim, quanto ao portfólio, a gente já vai buscar aqui as exposições maiores. Temos as maiores aqui estão abaixo dos 10%, como a gente vê no caso dessa Talhamar, com 9,57%. O restante está abaixo disso, né? A gente não tem nenhuma exposição acima dos 10%. Quanto aos indexadores, temos aqui praticamente 85% atrelado de IPCA. Temos uma fatia bem pequena em CDI aí. A taxa média do IPCA é de IPCA mais 10,31, indica aí um fundo de alto desempenho, né? A gente tem ali mais ou menos acima de 10 e pouco, já é um fundo de alto desempenho, um high yield, né? Quanto ao CDI, a taxa bem baixa, mas também peso bem irrisório, né? Menos de 1% do PL, tá? Quanto ao rating aí das operações em si, maior parte aqui vai estar, como a gente já imaginaria, 75% de operações high yield, temos ali uma middle grade com 8,83, high grade bem pouco. Quanto ao segmento, maior parte está em corporação, seguido loteamento e corporativo. Inclusive a gente vê aqui a taxa média separando por esses segmentos, né? A gente pode até detectar aqui os mais arriscados, né? Incorporação, multipropriedade e loteamento são justamente as que têm as taxas aí mais altas, né? Incorporação, inclusive, a maior. E aí, inclusive, a gente até compara com aquele crédito corporativo, né? Que as leis a gente meio que assim adota como se ele fosse um pouco mais seguro, né? Ele é tido como um pouco mais seguro, inclusive, isso, consequentemente, vai ter uma taxa média menor, né? Quanto menor o risco, menor o retorno, né? Mas, enfim. Continuando aqui, a gente tem um detalhamento aqui melhor. No caso aqui, a gente vê que são os 85% em CRIs. Temos os 6,27% em FIIs, que ele falou lá, e 8% em caixa, tá? E aqui na composição dos dividendos entregues, a gente tem a maior parte vai ser proveniente das receitas dos CRIs, aí um pouco mais de 48%. E temos um detalhe aqui que 41% é da correção monetária, também era esperado, porém com ganhos de capitais, né? A gente vai ver que esse ganho de capital aí, para quem já acompanha o fundo aqui, que vê vídeos aqui no canal a respeito do AR11, sabe que uma boa parcela aí referente a ganho de capital. Inclusive o pagamento anterior, por volta ali de 11 centavos, foi bem abaixo devido a praticamente a ausência desse ganho de capital, né? Um valor bem abaixo. E aí ele tem entregue aquele valor tão pequeno em relação aos meses próximos, né? Mas enfim, a gente já entra nesse detalhe aí na DRE do ativo. Aqui novamente a gente vê a repetição da questão
da exposição a IPCA e CDI, tá? 85% taxa média de IPCA mais 10,31, IPCA mesmo é queimando no ativo, tá? Aqui a distribuição aqui por devedores, caso temos o Talhamar como maior exposição, né? Seguido do Prolotes, a Socicam, e enfim, aí todos abaixo de 10%. Aqui novamente as operações, tá? A distribuição na questão do CDI, só que é um peso tão pequeno, 0,77, né? Uma taxa de 1,25. E aqui a gente vê os FIIs que ele tem em carteira, né? Temos uma maior posição, 2,2% do patrimônio no KNCR, seguido do CAC-R11, Fundo Cartesil High Yield, de 1,34. Quanto aos índices de inflação, aqui é algo bem interessante, tá? Mas antes disso aí, se inscreve no canal. Lembrando aí novamente, dessa fortalecida aí pra gente, tá? Deixa o like no vídeo. Voltando aqui, PCA de fevereiro 0,84, né? E já temos, não vai estar aqui no relatório, mas a gente já tem o IPCA de março, tá? O IPCA de março foi de 0,71, inclusive abaixo das expectativas, né? O que é algo bem positivo, né? Apesar de que, claro, para os fundos imobiliários que são atrás da IPCA, tendem a pagar um pouco menos, né? Na questão da correção monetária. Mas isso, no geral, é bom pra gente, é bom para todo mundo. Quer dizer que a inflação, apesar de ainda ser alta, né? 0,77 acima da média brasileira, mas a expectativa era que fosse maior, né? E, consequentemente, essa questão desse IPCA ter sido abaixo, ter reduzido, né? Em relação à expectativa que era alta, isso aí, consequentemente, pode impactar, né? Até deve impactar aí bastante na questão do Banco Central quanto à taxa de juros, né? Que já que a taxa de juros é utilizada para tentar controlar a inflação, né? E a gente vê que teve essa redução em relação à expectativa, né? Que a expectativa era bem maior. Então, começa a ver mais pro lado dessa redução dessa taxa de juros que a gente está vendo aí bem alta, por volta de 13,75, né? E aí a expectativa agora já para a próxima reunião, muita gente já comenta na provável redução dessa taxa de juros, né? Onde a gente vem acompanhando, né, muita mídia batendo em cima disso. Mas aí é uma boa notícia essa questão do IPCA, tá? 0,67. Apesar, como eu falei, ainda ser uma inflação alta, né? Mas a gente vai acompanhando aí, pelo menos está abaixo, chegou a um número abaixo da expectativa, né? Ou seja, a expectativa era que a inflação fosse bem maior, devido a essa questão dos combustíveis e etc. CDI aí se mantendo ainda bem alto aqui, né? Vamos ver como é que vai se comportar os próximos meses. Se bem que para o R11 isso aqui não vai ter praticamente impacto nenhum, né? Já que a gente vê a exposição lá bem pequena mesmo. Isso terá impacto aí mais na questão positiva nacional, nessa redução da inflação, né? E, claro, alguns fundos aí atrelados a IPCA, mas enfim, ainda tem aí 0,77, ainda é uma inflação considerada alta, tá? Continuando, aqui a gente viu distribuição por estados, tá? Continuando aqui, a gente tem aqui as negociações, volume negociado, liquidez aí de 431 mil reais negociados por dia, comparando ali com a taxa média que a gente tem ali de 1 milhão negociados por dia, como um número bom ali, né? A partir daquilo ali, ele tá bem abaixo, né? Ou seja, não tem uma liquidez tão boa, né? Praticamente menos da metade aí do 1 milhão de reais. Mas enfim, é um fundo que tem ali por volta dos 20 e pouco mil cotistas, como a gente viu, né? 23 mil cotistas. E aqui a gente entra na DRE do ativo, né? Onde podemos ver uma certa linearidade, não tão linear aqui, principalmente que teve uma redução de março para fevereiro na questão dos juros, onde temos aqui o valor de 780 mil, né? Nos outros meses a gente teve uma certa previsibilidade nesse número, né? Mas em março o que impactou menos foi a questão do ganho de capitais, né? A gente viu aqui de 520 mil. Inclusive, para quem já acompanha aqui o canal, já viu vídeos anteriores do R11, sabe que o R11 é bem independente desse ganho de capital para manter o dividendo alto, né? Ele tem os dividendos, mas se a gente pegar aqui, por exemplo, o valor dos juros, como a gente viu aqui nos meses anteriores, aqui 850 mil, 833, 831, a gente vê os ganhos de capitais são bem próximos dos juros, né? Em algum mês aqui, em novembro, ele chegou a superar e muito 1,1 milhão, ou seja, foi bem superior do que os próprios juros dos CRIs, né? Somente em ganhos de capitais. Então, em fevereiro ele não conseguiu fazer praticamente ganho de capital e aí ele teve esse resultado bem abaixo, né? Você pode ver até que a questão dos juros aqui se manteve linear, a correção teve um peso aqui reduzido, mas comparado com os outros meses, né, tem mês aqui que foi negativo, né, no período da deflação. Então não tem um peso tão grande quanto a questão do ganho do capital. E aí ele caiu de 13 e foi para 7, né? Mas enfim, fica aí nessa expectativa para os próximos meses. Se ele vai conseguir manter ganho de capital, a gente não tem tanta expectativa assim de saber, até porque isso depende muito do mercado, mas o que a gente ainda pode dizer é que hoje
o mercado para ganho de capital ainda está bem difícil, né? E mesmo assim ele conseguiu fazer um ganho bem considerável, né? Caso ele venha conseguir até chegar a um valor bem próximo dos juros, como ele fez aí por vários meses, como a gente faz aqui o comparativo, ó, setembro, outubro, os meses aí, valores bem próximos dos juros em ganho de capital, então bem provável ele conseguir manter essa média dos dividendos altos aí, quem sabe até subir aí, questão do IPCA de fevereiro que foi 0,84, né, já é bem acima da média, desse último mês agora que a gente já viu de 0,71, também bem acima da média, né, e a gente vai acompanhando se ele vai, vamos dar o chutômetro da gente aqui por volta de 10 a 12 centavos, né, e vamos acompanhando como é que vai se comportar. Em resumo, receitas totais brutas aí 1,6 milhões, tirado as despesas, o resultado vai para 1,44 milhões e foi o que ele distribuiu no total aí para todas as cotas. 11 centavos por cota, ok? Mais à frente a gente tem a distribuição de dividendos aí, pegando aqui os de fevereiro de 2022 para cá. Os maiores aqui são esses de 14 centavos e esse aqui que teve o split de cotas, né? E aqui passou a ser base 10. Se a gente transferir isso aqui para base 10 também vai dar aí por volta de 14 centavos, até um pouquinho acima, tá? Mas enfim, aqui a gente tem questão crescente aí de número de cotistas, tá? Um gráfico aqui comparativo entre o fundo somando o valor de cotação com os dividendos, ele vai estar bem acima do CDI e do IPCA, né? Ele vem vencendo a inflação aí ao longo dos meses. No final temos algumas informações do ativo, temos aqui o início do fundo de outubro de 2019, temos aqui a taxa de gestão de 0,5 do PL, taxa de administração 0,14, tem também a taxa de consultoria imobiliária de 0,4, né? Taxa de performance 15% do QCD e IPCA mais 2. E aqui a gente tem o detalhamento das operações em si. Lembrando, pela taxa dele a gente classifica ele como um fundo high yield, né? Um fundo de alto risco, um fundo de alto desempenho, né? Tem entregue rendimentos até interessantes, como a gente viu esse último mês, principalmente no preço que está. Exatamente nesse momento ele está aí na sua mínima histórica, e claro, das últimas 52 semanas, ok? Aqui no histórico de preço dele teve ali o período que ele deu aquela queda lá no período pandêmico, mas aí ele vem se recuperando, na verdade ele se recuperou e aí mais recente ele teve essa queda como a gente vê aqui, ali teve aquele dividendo de 7 centavos, também deu uma queda e agora nesse período a gente vê, no geral os fundos de papéis bem descontados, ele também está bem descontado aí, P sobre VP 9% de queda, tá? Bom, isso era o que a gente tinha para ver hoje. Deixa seu comentário aí se você tem um R11, se já teve, pretende ter, o que é que você acha ali, se para você vale a pena ou não. Isso vai depender de cada investidor, cada cotista, beleza? Isso era o que a gente tinha para ver hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, não se esquece, deixa o like aí, comenta e participa se inscrevendo no canal. Valeu!